Glória a Deus pela vida de cada um que está disposto para ser um vaso nas mãos do Senhor. Profeta Vanderlei, está por aí? Abre teu microfone, bem-vindo. Shalom, shalom, boa noite, boa noite. Pessoal, vamos falar um pouco então sobre demonologia. Nós sabemos que todas as matérias que nós vamos ministrar, cada matéria pode ser um livro, pode ser vários livros. Então, já de saída, qualquer matéria que for dada aqui não vai esgotar o assunto, vai ser algo, né, central, algo que a gente pesquisou, tentou dar o nosso melhor, mas realmente é algo ainda bastante resumido, né? Vamos falar então um pouco sobre demonologia e começando então com os conceitos. Conceito aí de demonologia matéria que aborda o surgimento dos demônios, Satanás, o Império das Trevas. E aí a gente vai para o original, né? A palavra demônio, do grego, significa divindade, o espírito do mal. E a palavra logia, nós sabemos bem que significa estudo de, significa, né, tratado, uma teoria sobre aquele assunto. Então, envolve essa questão toda de estudo. A origem de Satanás, a maioria também já sabe, né? Tem 2 textos bíblicos que envolvem o estudo sobre Satanás, né? A origem de Satanás, então, sabemos que tem Isaías e tem também Ezequiel, né? Que fala sobre uns reis da época, né? Mas que é uma dupla aplicação, né? Então, a gente entende aí como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, ao lado do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, as notas Strong explicam que o nome traduzido como Lúcifer, no hebraico, é Heliel, e significa algo ou alguém com esplendor radiante. Então, sobre Lúcifer, nós já aprendemos bastante, né? Já estudamos bastante sobre essa questão. Jesus confirmou esse tipo de imagem, né? Eu vi Satanás cair do céu como um raio, né? Ele cita. Já a palavra Satanás, citada mais de 200 vezes na Bíblia, significa oponente, adversário, inimigo, né? Outra palavra é o diabo, né? Diabolos, e aí significa aquele que divide, aquele que acusa, o acusador dos nossos irmãos, né? Satanás, então, é aquele que traz divisão através da acusação, tenta trazer essa divisão. Então, ele se apresenta de muitas maneiras, como nós também sabemos, a ponto de poder se apresentar como um anjo de luz, como qualquer coisa que as pessoas queiram acreditar, né? Essas pessoas querem acreditar que um boi é um deus, Satanás se apresenta assim para elas, né? Se elas quiserem acreditar que uma vaca é divina lá, como na Índia, eles vão enganar para que as pessoas continuem acreditando nisso, né? Bom, e vamos falar então sobre os demônios, um pouco sobre a origem dos demônios. Alguma coisa que vai aparecer aí, não está na apostila, porque eu andei pesquisando mais hoje à tarde, para dar uma introdução um pouco mais ampla, né, para não ir logo naquilo que é especificamente o conteúdo de hoje, mas eu quis trazer uma abordagem um pouco mais ampla inicialmente, para termos as possibilidades e as argumentações que alguns têm teologicamente falando, né? A figura do demônio se tornou então mais conhecida com o Novo Testamento, né, e a igreja primitiva. Os demônios são chamados por Jesus de anjos do diabo.
Então dirás também aos que estiveram à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O livro de Apocalipse confirma que na queda de Lúcifer caiu a terça parte dos anjos com ele, e a sua queda levava após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O anjo caído, Lúcifer, então, se tornou Satanás, e os demais anjos se tornaram demônios. Essa é a teoria mais aceita na igreja, né? E vou, então, apresentar algumas teorias também, que alguns conversam sobre. Pelo que pesquisei hoje, então, na língua inglesa, há pelo menos 4 teorias do surgimento de demônios. Então, vamos ver algumas teorias, né? A primeira teoria seriam espíritos desencarnados das civilizações pré-adâmicas. Então, a gente tem aí o início da Bíblia, onde diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E no original a gente pode entender esse verbo era como become, né, como se tornou, né, como se tornar. Então, a nota Strong's traz esse verbo aí como a possibilidade de se tornou sem forma e vazia. E aí, essa é a teoria do gap, né? A teoria do gap, então, é aqui, do versículo 1 para o versículo 2, podem ter passado milhões de anos, pode ter passado muito tempo, porque muitos acreditam que no princípio criou Deus os céus e a terra, e se entende que Deus não cria nada sem forma e vazio. Então, tem essa teoria do gap, como se crê que Deus não cria nada sem forma e vazio, então Deus criou os céus e a terra, versículo 1, a terra se tornou sem forma e vazia por algum motivo, e então alguns acreditam que se tornou sem forma e vazia pela queda de Lúcifer, e então alguns acreditam nessa teoria 1 aqui, que antes de Adão e Eva já existiam algum tipo de civilização aqui na Terra, e essa civilização foi destruída, e então os espíritos desencarnados dessas civilizações pré-adâmicas seriam hoje os demônios. Essa é uma teoria bem maluca, né? Traz então essa hipótese, que antes do que seria a recriação, né? É a teoria da brecha, né? A teoria do gap. Gap em inglês seria esse espaço, né? Então, essa seria uma primeira teoria da origem dos demônios. Vamos ver uma segunda teoria, então. A teoria número 2 seriam os espíritos desencarnados de pessoas más. Essa é uma que foge do cristianismo, mas que tem muitas crenças, isto é, pessoas muito maléficas, muito más, elas desencarnaram, morreram, e os espíritos delas ficam atormentando aqui, e esses seriam algum tipo de demônios, né? Então, nessas crenças pagãs, que pode envolver aí culturas do norte da Europa, né? As culturas celtas, vikings, culturas também orientais, como do hinduísmo, algum tipo de cultura de matrizes africanas também, que eles creem junto com os indígenas e outros que creem nos ancestrais e que alguns espíritos maus podem vir, então eles têm todos os rituais para afastar espíritos maus, aproximar espíritos bons, e assim por diante. Então, essa seria a segunda crença. Demônios, aquilo que nós chamamos de demônios, seriam espíritos de pessoas más, segundo essa crença, né? Uma terceira hipótese, então, da origem dos demônios seria os espíritos desencarnados, que seriam os nefilins, né? Então, vamos passar aí uma a mais, eu acho. Deixa eu voltar aqui. Os espíritos... vamos ver. É aqui. Isso. Essa seria a terceira hipótese de origem dos demônios. E essa aí, muitos estão cogitando a possibilidade, e muitos escrevem que acreditam nessa teoria, né? No site de língua inglesa, eu estava vendo, muitos acreditam nessa teoria. E qual é essa teoria, então?
Nefilins, espíritos antediluvianos de seres híbridos entre anjos e humanos. Aqui a ideia é que aquela história de que os filhos de Deus se enamoraram pelas filhas dos homens e tiveram relações, e ali nasceram gigantes, e ali então esses seres que seriam híbridos, depois de morrer, eles se tornariam demônios, né? O espírito deles se tornaria demônios, né? Então, de acordo com o livro de Enoque, anjos chamados sentinelas tomaram mulheres por esposas e geraram os nefilins. Os nefilins eram descritos como guerreiros, corajosos e cruéis que se voltaram contra os próprios seres humanos. Essa teoria acredita que os demônios seriam os espíritos desencarnados dos nefilins, descendentes de anjos caídos e humanos. Então, os demônios são os espíritos encarnados dos nefilins? Será que são? Será que não são? Então, existe uma boa parte no sentido, eu acho que, sei lá, se 10% ou algo assim, de cristãos que acreditam nessa teoria. E eu vou, então, explicar que por que eu, pessoalmente, conversamos também já lá em Gramado, né, Estevam, a galera, conversamos um pouquinho, e a gente ensina as teorias para que cada um possa estudar mais, enfim. Mas eu vou dar, então, já que eu estou com essa responsabilidade, também argumentei na nossa reunião em Gramado sobre por que é que eu creio que a quarta hipótese é a melhor. Vamos ver, então, a origem dos demônios. Os demônios são os espíritos encarnados dos nefilins? Será que são? Para tentar suportar essa tese, uma das principais bases é o livro de Enoque. Todavia, precisamos lembrar que, embora esse livro contenha algumas verdades, não é a palavra de Deus inspirada, inerrante, autorizada. Nunca devemos basear uma crença exclusivamente, ou mesmo principalmente, em literatura extra-bíblica, pois se fazemos isso com um caso, por que não abrir para todos os casos e adotar um mundo de escritos extra-bíblicos? Então, até mesmo em nossas reuniões com o Conselho Apostólico, se eu tenho duas teorias, e uma teoria é bem bíblica, dá para defender biblicamente, não foge muito da Bíblia, eu não preciso lançar mão de livros apócrifos, de livros, né, para me dar sustento. Se eu tenho duas teorias, eu prefiro ficar com a teoria mais bíblica, que é mais comprovada biblicamente, que tenha mais... Eu sou mais conservador, é mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Eu tenho uma visão mais conservadora em termos de teologia e de não aventurar muito, porque é basicamente assim, há muitos livros apócrifos, há muitos livros deuterocanônicos, há muitas heresias que surgiram desde o início da igreja primitiva por vários escritores e pregadores, e isso se tornou livros. E se a gente for abrir mão para uma exceção também, por que não abrir mão para outra e começar a adotar, né, um monte de escritos lá do início, né, da igreja primitiva? Então, embora a ideia seja possível, né, essa ideia seja possível, ela não pode ser derivada explicitamente das escrituras. Então, se eu defender essa ideia, é difícil eu conseguir defender essa ideia puramente com a Bíblia, se eu não lançar mão de alguma outra crença. Portanto, não deve ser considerada a melhor explicação da origem dos demônios. Então, assim, se eu conseguisse explicar isso só com a Bíblia, ok, eu poderia considerar, mas eu tenho dificuldade de explicar essa teoria somente com a Bíblia. Então, vamos ver algumas outras questões que geram essa visão. Se eu não consigo, se eu desconsidero, então, a tese dos nefilins, como explicar algumas outras coisas? Eu preciso fazer essa introdução para depois entrar no assunto mesmo, né? Porque, ok, eu descartei, então, né, a ideia de que os demônios sejam os espíritos dos nefilins e dos híbridos, né? Essas três visões, elas são bem parecidas. A visão
a pré-adâmica seriam pessoas más que destruíram a terra, ou algum tipo de ser mal que destruiu a terra, desencarnou, se tornou demônios. Se fosse, então, a questão ali da teoria das pessoas más que desencarnaram e se tornaram demônio, a mesma coisa. Seres humanos que morreram, desencarnaram e tornaram demônios. Agora, aqui é parecido, seriam pessoas, seres híbridos, filhos de anjos e de seres humanos, que eram maus, desencarnaram e tornaram demônios. Para mim, essa terceira teoria é apenas uma explicação um pouco mais elaborada das anteriores. São seres que desencarnaram e o espírito deles se tornaram demônios. Seria mais ou menos na mesma leva, na mesma vibe, assim. Se eu desconsidero, então, essa tese dos nefilins, como explicar filhos de Deus e filhos dos homens? Gênesis 6:1, né? Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar sobre a terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, e os frutos deles, então, se tornaram os gigantes, né? Eu vou desligar o ventilador aqui que eu estou com frio. Então, será que esses filhos de Deus eram os anjos? Há várias hipóteses, né, que sempre que se referia a filhos de Deus eram anjos. Todavia, nós temos outros textos bíblicos que vão complicar essa tese. Então, há 3 visões principais sobre a identidade dos filhos de Deus. Eles eram anjos caídos. Anjos caídos. Essa é a tese dos nefilins. Ou, eles eram poderosos governantes humanos, sabe? Pessoas poderosas que apareceram por lá. Ou eles eram descendentes de Sete, né? Que começaram a se relacionar com os descendentes de Caim. Pode ser que os descendentes de Caim, pela maldade que fizeram, ficaram meio que isolados, né? Sofreram bullying dos demais, ficaram isolados, como que, digamos, era o povo de Israel, que não poderiam casar com pessoas de outra tribo. Pode ser que eles desenvolveram isso por um tempo. E os filhos de Deus seriam, então, os filhos de Sete, porque a Bíblia fala que a partir de Sete começou-se a buscar a Deus. Então, os filhos de Deus, descendentes de Sete, se relacionaram com as filhas de Caim. Essa é a hipótese que eu defendo mais, sempre defendi que eu defendo mais. Então, se assumirmos que eles eram os anjos caídos, temos problemas com Mateus 22:30, que indica que os anjos não se casam, pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Então, sempre quando falamos sobre os anjos, nós temos aquela ideia de que anjos não têm relação sexual, anjos não procriam, né, não têm anjinhos pequenos, né, eles, conforme Jesus fala, então, eles não têm relação sexual. A Bíblia não nos dá razão para acreditar que os anjos tenham sexo ou sejam capazes de se reproduzir. Agora, é lógico que alguns poderiam argumentar que com os anjos caídos poderia ser diferente, eles poderiam se materializar e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, eu realmente considero muito esquisito a ideia de um anjo ter relação sexual com um humano e gerar um filho, gerar um bebê, digamos, né? Eu acho muito esquisito. Eu argumento também, alguns então dizem que se os anjos, se os demônios relacionando com pessoas geram filhos, então eu disse esses dias, como é que seria o incubus e sucubus, né? O incubus e sucubus é demônios tendo relação com mulheres e elas tendo orgasmo, né? Agora disseram lá, não, mas os demônios não são os anjos caídos, seriam os espíritos de nefilins. Daí eu perguntei também para uma pessoa que defende essa tese, eu disse, você acredita
que aquilo que Rebecca Brown escreveu no livro Ele Veio para Libertar os Cativos é verdade, ele disse, eu acredito. Você acredita, então, que uma bruxa tem relação sexual com Lúcifer? Acredito. Então, ela deveria ter filhos, porque Lúcifer não faz parte dos anjos, que seria parte dos anjos, aliás, dos nefilins. Lúcifer é de alta hierarquia. Então, muitos defendem que se os anjos de alta hierarquia, esses podiam ter filhos com mulheres, mas os espíritos nefilins, os demônios, que seriam os demônios, não poderiam. Mas, todavia, a gente vê relatos de bruxas e feiticeiras que têm relação sexual com Lúcifer. Logo, elas poderiam ou deveriam ter filhos, então, deveriam engravidar. Seria o mesmo caso do que seria antediluviano, né? Mas são hipóteses. Agora, filhas de Deus e filhas do homem. Então, a tese que eu defendo mais é essa: filhos de Sete, que passaram a buscar a Deus, e filhas de Caim. Como explicar os gigantes, então? Sobre os gigantes, uma possibilidade seria alguma configuração genética que desencadeou o gigantismo. Olha só, na Bíblia, Golias é descrito como um gigante com 4 côvados e 1 palmo, o que significa 2,38 metros de altura. A gente sabe também que fala lá de gigantes bem maiores, né? Mas imagina aqui, 2,38 metros de altura. Eu tenho um colega que joga basquete comigo, ele tem 2,18 metros, já não fica muito longe do Golias. E o cara mais alto do mundo tem 2,51 metros. Então, imagine que, de repente, com uma configuração genética lá, começou a ter, porque eram parentes, né, e começa a ter gigantismo. É uma possibilidade de ter sido gerado um monte de pessoas altas. Eu acredito que seja mais prudente pensar nisso, já que temos hoje pessoas com essa altura, do que imaginar que anjos e seres espirituais se relacionaram com seres humanos e tiveram filhos, e esses filhos se tornaram uns ogros, né, híbridos, né? Vamos para os próximos pontos, então. Outra coisa que fica difícil de explicar é essa coisa de se não é os nefilins, porque essa teoria dos nefilins tenta explicar muitas coisas, tenta explicar, então, sobre a origem dos gigantes, e tenta explicar também a questão de anjos em prisão, que os anjos em prisão seriam esses, então, antediluvianos, e que os demônios soltos hoje seriam os espíritos desses nefilins. Agora, sobre os anjos em prisão, algumas possibilidades. Judas, mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Então, aqui Judas vai fazer uma trajetória sempre mostrando que Deus pune quem fez algo errado, que a pessoa deve levar a sério as coisas de Deus, porque Deus, né, não alivia. Deus não aliviou para o povo do Egito, Deus não aliviou para os anjos. A toada de Judas é mais ou menos isso, falando sobre a punição de Deus para aqueles que erram. Mas vamos falar sobre a palavra prisão, que tem aí, então, sobre essa questão de prisão de espíritos, né? Prisão de anjos. A palavra prisões aí no hebraico, desmo, significa uma faixa, ou seja, ligamento do corpo, como uma faixa para amarrar, pode ser também uma algema de prisioneiro, e figurativamente, um impedimento. Em inglês aparece exatamente isso, um impedimento. Ou deficiência, pode ser entendido, então, figuradamente, como um impedimento, ser limitado por força externa, ser desabilitado. Então, anjos recebendo essa prisão, digamos assim, seria uma maneira figurada para ele ter o seu poder limitado
para ele ter impedimentos, não ter essa liberdade toda de buscar fazer o seu mal nas nações, como depois vai falar em Apocalipse. Então, me parece que o conceito de amarrar o valente concorda com essa conotação. Então, essa história de prisão, para mim, em vários momentos que aparecem sobre prisão de anjos, prisão de demônios, prisão de Satanás, na minha percepção, e como vou demonstrar no próximo slide também, é muito figura de linguagem para o poder de Deus, para o reino de Deus, quando veio, está vindo, está se colocando na terra, o reino de Deus, desde Jesus vindo, vai limitando o poder do diabo, vai impedindo, vai trazendo impedimentos para ele, vai desabilitando ele. Então, o próximo slide vai mostrar um pouco isso, sobre o conceito de amarrar o valente. Você vê que Jesus fala sobre guerra espiritual quando ele está falando sobre amarrar o valente. Ele diz assim, se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em casa, se primeiro não amarrar o valente, e então roubará sua casa. Então, amarrar o valente é uma linguagem figurada indicando a limitação dele pelo poder de Deus. Então, aqui fala sobre amarrar o valente, amarrar Satanás, Apocalipse logo vai falar sobre amarrar Satanás, ali Judas fala sobre demônios em prisão, e, ao meu ver, isso é figurado. Quando Jesus veio, os demônios falaram assim, o que vieste fazer? Veio nos atormentar antes do tempo? Talvez poderia usar a expressão, veio nos amarrar antes do tempo, veio nos limitar antes do tempo, veio trazer uma limitação, um impedimento para nós antes do tempo. Quem sabe poderia ser na mesma direção. Veja também Apocalipse, aqui, é Apocalipse 20, eu não coloquei a passagem aqui, parece Apocalipse 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Amarrou-o por 1000 anos e lançou-o no abismo. E ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disso importa que seja solto por um pouco de tempo. Bem, isso aqui entra na escatologia e fala aqui sobre amarrar Satanás e Satanás estar amarrado por 1000 anos. Nós já aprendemos na escatologia que desde que Jesus implementou o reino de Deus, desde que Jesus veio trazer o seu reino, Jesus disse, pelo dedo de Deus, eu expulso demônios, a chegaram sobre vós o reino de Deus. Desde que Jesus trouxe o reino de Deus, ele começou a limitar Satanás, começou a limitar o império das trevas, e onde Jesus ia, expulsava demônios, e onde Satanás entra, ele é limitado. Eu conheci um homem, um jovem em Goiânia, que ele se converteu, se tornou pastor, e 70 pessoas da família dele se converteram. Ele levou 70 pessoas da família a se converterem. Então, quando ele se converteu, Satanás foi amarrado na vida dele. Depois na irmã, no pai, na mãe, o Satanás foi amarrado em 70 pessoas da família. Depois ele se tornou pastor lá em Salvador, na Bahia, e, enfim, dessa maneira, pode acontecer com uma pessoa, depois um local, uma cidade, uma nação, e a gente crê que assim será toda a terra, que toda a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Eu estou argumentando isso para dizer o seguinte, na minha percepção, toda essa analogia de Satanás amarrado, de espíritos amarrados, espíritos em prisão, são figuras de linguagem para mostrar que o reino de Deus veio, que nós estamos limitando Satanás, mas não há nenhum tipo de cordas, de correntes espirituais para que se amarre espíritos. É muito esquisito pensar nisso, né? De um anjo amarrado 1000 anos num lugar. Será que ele tem que ir no banheiro? Será que não tem que ir no banheiro? Será que ele tem que comer? Será que ele vai ficar amarrado num lugar por 1000 anos? Então, nós aprendemos que 1000 anos
é um tempo grande, é um tempo muito amplo. Aprendemos através da escatologia que a palavra fala muitas vezes sobre 1000, e ela nunca quer dizer exatamente 1000, quer dizer muita coisa, assim como nós falamos hoje, já te falei 1000 vezes isso, não significa que a gente falou exatamente 1000, não foi 999, não foi 1001, a gente só quer dizer que é muito tempo. Então, Satanás amarrado por 1000 anos indica que ele foi amarrado por muito tempo. E esse tempo é o tempo em que nós estamos estabelecendo o reino de Deus. Começou com Jesus e está amarrado até hoje. Mas amarrado no sentido figurado, porque ele está solto. Você quer ver que ele está solto? Olha aí, 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Então, a pergunta é, Satanás está amarrado ou ele está solto? Ele está amarrado longe ou ele está ao nosso redor, em derredor, né? A palavra em derredor indica ao longe, porque simboliza aquele leão que vai espreitando ao longe a sua presa, e quando a presa está fragilizada, desgarrada do rebanho, ele vai e abocanha a presa. Então, a Bíblia não está dizendo que Satanás é leão. Ele só está dizendo que ele está espreitando a presa como um caçador, né? Como um leão, como qualquer animal que está caçando. Ele vai ao longe olhando, quando a pessoa está fraca, ele abocanha a pessoa. Então, e você sabe que Satanás tentou Jesus também. Satanás, ele está solto, ele está livre, leve e solto por aí. Ele está fazendo as obras dele. Mas a limitação dele, através do poder de Deus, não significa que ele está num lugar preso, e também não significa que ele está acorrentado com correntes, literalmente. Então, precisamos entender o que é literal e o que é figurado. Muita coisa na Bíblia é figurado. Os escritores, eles eram judeus, então Judas, ele traz muita coisa figurada, João traz muita coisa figurada, e Pedro, muita coisa figurada, e Paulo é aquele que conseguiu trazer de maneira mais clara para os gentios, explicar para os gentios de maneira mais clara, de maneira com uma linguagem mais grega, quem sabe, filosófica, mas os demais escritores da Bíblia, Mateus, por exemplo, também uma visão muito judaica, né, das coisas. Muito bem, a partir daqui é que você já tem na apostila, né, característica dos demônios. Os demônios são personalidades que têm identidade, vontade, existência em si, não são apenas forças desprovidas de identidade. A diferença deles em relação a nós é que somos personalidades com corpo físico. Demônios são personalidades sem a existência corporal física, o que é objeto de desejo deles. Como espíritos caídos, eles desejam habitar num corpo para se manifestarem ao longo da palavra de Deus. Encontramos esses espíritos malignos habitando nos corpos humanos, então, em muitos textos bíblicos nós vemos. Eu não citei, eu acho que o quarto ponto realmente, o que eu acredito, né, e creio que boa parte aí da rede apostólica também, é que demônios são, de fato, anjos caídos. Tanto que Jesus fala que Satanás e seus anjos são lançados no fogo. Não tem uma terceira categoria de seres. Satanás e seus anjos. Se tivesse uma terceira categoria de ser, Jesus citaria Satanás, seus anjos e os espíritos dos nefilins, os demônios, né? E em Apocalipse também fala que Satanás e seus anjos que são lançados no fogo. Então, parece que não estava no slide aí. Vamos ver, então, a organização hierárquica dos demônios. Você também já leu bastante na Bíblia algumas coisas sobre Efésios 6. Vamos falar aqui um pouquinho sobre essa organização. Não há muito ensino claro na Bíblia sobre esse assunto, o que dificulta a compreensão. É provável que os demônios se organizem
de maneira semelhante aos anjos, que era a estrutura natural anterior à queda de Lúcifer. Então, é provável que muita coisa da organização de Satanás venha ainda da estrutura que ele viu funcionando com Deus. Um texto que pode colaborar com essa argumentação está em Daniel. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Neste texto, podemos conjecturar que Gabriel e Lúcifer, príncipe da Pérsia, tinham uma hierarquia semelhante, visto que nenhum e nem outro vencia por 21 dias. Eles estavam meio que empatados. Estavam ali pau a pau, como se diz, né? Estavam empatados. Parece que nenhum e nem outro vencia, né? Então, quando veio Miguel, arcanjo, uma autoridade dos anjos, uma autoridade maior, então Daniel teve vitória, né? Porque então Lúcifer, ou príncipe da Pérsia, representado por ele, teve que ceder, né? Vamos ver então o próximo passo aqui sobre os serafins. Então, primeiro, nós temos os anjos, compreendendo os anjos. Depois nós temos os serafins, e aí isso está escrito em Isaías 6. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e as 2 voavam. Só aparece serafins em Isaías 6, não aparece mais em nenhum outro lugar. Eles são descritos, então, como criaturas que adoram a Deus, parecem proteger a santidade de Deus, já que ele tirou o braço do altar e tocou a boca de Isaías e disse: a tua iniquidade foi tirada. Parece que eles zelam por adoração e pela santidade de Deus, esses tipos de anjos, né? E o significado deles, de fato, é queimar, arder. Então, aparentemente, os serafins têm a função de adoração e conexão aí com a santidade de Deus. E querubins aparece 33 vezes na Bíblia. Eles parecem ter diferentes funções, eles são sempre de alta hierarquia, funções dignas. Moisés foi orientado a fazer a imagem de 2 querubins para a Arca da Aliança. Querubins guardavam o Éden após o homem ser expulso. Então, o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, esta oração de Ezequias revela a proximidade dos querubins com o trono de Deus. Lúcifer pode ter sido um querubim. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, no meio das pedras afogueadas. A alta hierarquia de Lúcifer vem da posição que ocupava antes da queda. Então, Lúcifer não se tornou grande depois da queda. Ele era grande, digamos assim, antes da queda. Ele pode ter sido um querubim, um anjo de alta hierarquia, com certeza. E os demais anjos, então, né? Os demais anjos podem ter funções muito diferentes. Nós estamos aprendendo sobre anjos, né? Anjos pessoais, anjos ministeriais, anjo da igreja, anjos apostólicos, anjos que guardam nações. Sabemos que Miguel é o anjo que guarda o povo de Israel, anjo de Israel, né? Então, anjos podem ter muitas funções. Então, nós teremos outras ministrações sobre anjos, mas falamos sobre anjos para tentar explicar a hierarquia de demônios. Como os demônios. Então, na nossa construção aqui, os demônios são anjos caídos, então eles se organizam parecidos como se organizavam ou se organizam os anjos de Deus, né? O antigo exército de Lúcifer. A hierarquia demoníaca é composta por diferentes níveis de demônios, alguns dos quais são mais poderosos que outros.
A hierarquia é baseada em sua posição e capacidade de influenciar e controlar outros demônios. Compreender essa hierarquia é importante porque pode ajudá-lo a identificar e resistir às influências dos demônios. Um texto que parece suportar estudos sobre hierarquias das trevas é Efésios 6, pois não é contra a carne, o sangue que temos de lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Então, Efésios 6 nós conhecemos bem. São palavras difíceis de entender, não dá para dizer assim, é muito fácil de compreender, porque não é. No grego, a palavra principado é arque, autoridade, governante, domínio, esfera de influência. Existem demônios de alto escalão designados para ocupar este principado. Então, são como príncipes de grandes regiões, continentes, países, cidades. Então, a luta de Daniel, que lemos há pouco, contra um principado da Pérsia, representa o papel deste principado. Então, é provável que quando Paulo cita primeiramente principados e potestades, né, principados sejam os demônios de maior hierarquia, que comandam nações, como era a Diana dos Efésios, entre outros. Então, uma próxima palavra é as potestades. Vem da palavra grega, então, exousia, significa poder, permissão, direito de fazer algo. Tem um sentido de autoridade delegada, são demônios de alta hierarquia, mas subordinados aos príncipes. Eles agem dentro de um território a que pertence ou foram designados, dentro da esfera de ação delimitada pelos principados. O sucesso do trabalho desses demônios vai depender da colaboração ou bases legais que os cidadãos e autoridades humanas daquele território cederem. Então, dá a entender que potestades estão abaixo dos principados. Aqui diz que tem um sentido também de permissão, né, que eles só fazem aquilo que os principados permitem que eles façam. Seriam, então, lideranças também bastante fortes, de regiões, de locais. E depois nós temos os dominadores, né? Os dominadores, do grego, então, cosmokratos, significa senhor do mundo, príncipe desta era, autoridade sobre esferas cósmicas, provavelmente são os responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos idealizados pelas hierarquias anteriores. Então, seria uma terceira hierarquia. Então, Satanás é o CEO, ele, então, tem os governantes mundiais, governantes regionais, e tem depois os cosmokratos, provavelmente são mais próximos ao ser humano, né? Mais próximos do dia a dia da gente. Ainda nós temos forças espirituais da maldade, do grego pneumáticos, espíritos malignos, força do mal. São demônios de menor hierarquia que trabalham diretamente com as pessoas, às vezes em legiões, como no caso do Gadareno, ou em outros, como no caso do menino epilético, liberto por Jesus, que diz que esta casta de demônios não se expulsa, senão a força de oração e de jejum. Então, a palavra casta significa qualidade, tipo, categoria. Provavelmente havia uma associação de demônios em uma casta para trazerem todo aquele mal para o menino. Eles mutuamente se fortalecem a ponto de resistirem à expulsão dos discípulos. Então, forças espirituais da maldade podem ser demônios que estão atuando na vida de pessoas ou nas famílias, trazendo, quem sabe, também algum tipo de opressão, não obrigatoriamente tem que estar possuindo alguém ou demonizando alguém, né? Como o apóstolo Ricardo explicou, um conceito de diferenciação sobre possessão e demonização, dá a entender que demonizado quase todo mundo é. Quem não é convertido ainda tem algum tipo de demonização em alguma área da vida, né? Agora, possessão é caso mais
grave, como o caso gadareno. Muito bem, forças espirituais da maldade, então. Ora, vendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha desocupada, varrida, adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Assim será essa geração perversa. Este texto também dá margem para interpretar a preferência dos demônios de ficarem juntos para se fortalecerem. Outras palavras importantes do texto é conforto. Os demônios se sentem confortáveis em habitar no corpo humano, na casa descrita por Jesus. Fora do ser humano, é um lugar árido e sem repouso. Esse é um dos motivos pelos quais os demônios querem possuir pessoas. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, então. Por que é que demônios querem possuir pessoas? Parece, através dessa analogia de Jesus, que eles se sentem confortáveis agindo ou atuando em demônios. Eles se sentem bem, se sentem melhores. Parece que é como que se eles estivessem numa casa varrida, ornamentada, limpa, bem organizada, e eles habitam ali e se regalam ali, né? Então, demônios se sentem bem e é o trabalho deles fazer o mal, possuir pessoas. Eles são cobrados, né, pelos seus maiorais para que eles produzam resultados. Então, eles não vão produzir resultado para os líderes deles, né, possuindo uma plantinha, né, ficar brincando com natureza, ficar lidando com coisas, né? O objetivo de Satanás é destruir o ser humano, ele veio para matar, roubar e destruir. E os demônios têm que estar atuando nos seres humanos para cumprir os objetivos do chefe deles, né? Então, aqui fala sobre o objetivo. Quais são os objetivos? Assim como o objetivo dos anjos é fazer a vontade de Deus, guardar as pessoas, proteger as pessoas, né, curar as pessoas. O objetivo dos anjos é lutar por nós. O objetivo dos demônios é exatamente o contrário. É trazer doença, é trazer o mal, é trazer confusão, é trazer desordem, para cumprir os objetivos de Satanás. Então, assim como os anjos querem cumprir com os desejos de Deus, os demônios querem cumprir com os desejos de Satanás. Então, como citaram anteriormente, o reino das trevas não está dividido. Jesus disse que se houvesse divisão, o reino de Satanás não subsistiria. Sendo assim, não há demônios em rebelião querendo fazer sua vontade em detrimento da vontade de seu chefe. Olha que importante isso. Às vezes nós pensamos que por demônios serem ruins, maus, maléficos, o inferno ou onde eles estão deve ser uma bagunça, deve ser uma desorganização, tudo sujo, tudo largado, ninguém obedece ninguém, todo mundo, né, em rebelião, todo mundo fumando um baseado, tudo louco da cabeça. Mas não é assim, não é assim. Olha, a igreja muitas vezes é dividida, né? A igreja, pessoas da igreja lutam uns contra os outros, líderes lutam uns contra os outros, e lá o império das trevas todo organizado, todo direitinho, né? Funcionando direitinho. Então, às vezes, Satanás é exemplo para nós em muitas coisas, a organização deles e o trabalho deles, né? Eles não desistem. Você vê pessoas caindo nas garras do diabo 20, 30 anos depois. O diabo esperou 20, 30 anos até acontecer um fator na vida da pessoa, até ela se desestabilizar, até acontecer alguma coisa para matar ela, para levar ela para o vício, para a droga, para destruir o casamento, para fazer alguma coisa, para levá-la ao suicídio. Então, os demônios são persistentes, tem muita coisa que os demônios podem nos ensinar, e uma delas é a organização, e Jesus confirmou isso, que Satanás não está contra Satanás, que eles são organizados, porque
o reino que está dividido não subsiste. Agora, por que é que os demônios, eles obedecem, eles são organizados? Como se dá essa lealdade? Como se dá essa lealdade? Primeiro que eles são alinhados em desejos, assim como anjos, Deus e nós que servimos a Deus somos alinhados em desejos e queremos fazer a coisa boa porque essa é a nossa vontade, nós queremos ajudar pessoas, queremos levar pessoas à conversão, queremos levar pessoas à libertação, porque essa é a nossa vontade, o nosso desejo, porque o nosso desejo se alinhou com o desejo de Deus. Assim, os demônios têm o seu desejo alinhado com os desejos de Satanás. Então, eles têm prazer no mal, eles têm prazer na perversão, eles têm prazer na derrota. Por isso que você vê nas libertações, demônios dando risada, gargalhando, né, vangloriando, orgulhosos, todos eles estão alinhados em desejos, vontades, eles estão alinhados em propósitos, eles estão alinhados em mentalidade mesmo, né? Agora, se algum dos demônios se desalinhasse, se por algum motivo eles não estão entregando aquilo que Satanás exige deles, aí eles são coagidos, né? Então, os demônios não são submissos aos chefes porque eles são bonzinhos, olha só como eles são bonzinhos, como eles são obedientes, olha só que bonitinho. Não é isso. É que, primeiro, eles estão alinhados emocionalmente, no sentido assim, de sentir a mesma coisa que Satanás sente, e ter prazer na destruição, na morte. Segundo, se eles não andarem na linha, eles são coagidos. Então, coagidos como? Mediante tortura e castigo. Mediante tortura e castigo. Então, em várias libertações, os demônios suplicam para não saírem das vidas por medo de serem torturados pelos seus chefes. Então, às vezes, o demônio diz que não vai sair, e a gente pergunta por quê. Aí ele diz que ele vai ser torturado. Se ele sair daquela vida, ele perder aquela vida, perder todo o trabalho que eles têm feito, às vezes em gerações, eles voltam para os chefes deles de mão vazia e eles são torturados. Talvez seria o que iria acontecer com os demônios expulsos por Jesus do endemoniado gadareno. Os demônios suplicaram para Jesus para que eles entrassem nos porcos e que eles não fossem mandados para o abismo. Então, provavelmente esses demônios lá do endemoniado gadareno, se Jesus mandasse eles embora, voltasse para o abismo ou para o dele, então, provavelmente, esses demônios seriam torturados, né? Eles chegariam de mãos vazias para o chefe deles, seriam torturados. Eles suplicaram para que ficassem ali. Outra explicação é a questão de domínio territorial e bases legais territoriais. Os demônios, por algum motivo, pelo trabalho ali, talvez de muitas gerações, eles tinham direito legal de permanecer naquele território e talvez Jesus tenha respeitado isso, porque não foi removido as bases legais. Então, duas possibilidades aí, né? Uma, que os demônios seriam fustigados, torturados, mas de alguma maneira Jesus respeitou esse desejo dos demônios, né? Isso é algo de pesquisa, não dá para fechar conceito nisso, porque é que Jesus respeitou o desejo dos demônios de não ser mandado para o abismo, não serem, né, expulsos daquela região. A possibilidade principal é que os demônios conseguiram bases legais para ficar naquela região, e Deus respeita, né, a conquista das bases legais deles. Agora, se fosse feito uma guerra espiritual lá em nível estratégico e lá para o pai do endemoniado gadareno, para o avô, e remover bases legais lá naquele cemitério, quem sabe sim, poderíamos expulsar esses espíritos da região lá. Mas fica aí apenas uma interrogação, né, o porquê disso. Mas para mim me parece plausível a argumentação que desenvolvi. Por que demônios odeiam o ser humano? E tu dizes no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Aos lados do norte subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, alguns teólogos argumentam
que o desejo de Lúcifer de ser semelhante ao Altíssimo, de alguma maneira, e Deus nos criou a imagem e semelhança de Deus, isso gerou ciúmes, né, em Lúcifer, e ele quer nos destruir por termos algo que ele gostaria de ter. Basicamente, essa é uma explicação. Outra explicação, como Deus nos ama muito, e Jesus morreu por nós na cruz, como Deus ama muito o ser humano, e Satanás e seus demônios têm gana de Deus, porque perderam seu lugar no céu, enfim, porque eles estão destinados aí para uma eternidade problemática, eles então querem fazer o máximo de mal para Deus através do ser humano. Então, como logicamente Satanás não consegue retalhar Deus, eles procuram retalhar o ser humano, que é a imagem de Deus. Então, essa é uma explicação por que é que os demônios odeiam tanto a gente. Todos vocês devem ter acompanhado alguma libertação em que o demônio gritou: eu odeio ela, eu vou matar ela, eu vou matar ele, eu vou matar, eu odeio. Né? Por que ele odeia tanto a gente? Né? A gente não fez nada para eles, né? A gente nunca roubou um pirulito deles, né? Nunca fizemos nada, por que eles odeiam tanto? Eles nos odeiam porque a gente é a imagem e semelhança de Deus, porque a gente tem um destino fantástico em Deus, né? Porque Jesus nos redimiu, né? E eles, para tentar fazer algum mal para Deus, eles fazem mal para os filhos de Deus ou para as criaturas de Deus, para tentar retalhar Deus de alguma maneira. Então, ao ferir o ser humano, Satanás tenta ferir a Deus. Os demônios te odeiam e vão fazer tudo o que quiserem, né, que puderem, para tentar ferir a Deus através da gente, né? Ferir a Deus através da gente. Por que os demônios odeiam tanto o ser humano? Eu vou citar um caso aí que aconteceu. Numa libertação, então, um demônio falou de maneira suave e gentil, quando eu mandei ele embora. Ele falou bem suave, que me surpreendeu assim. Ele disse: não, eu não vou sair dela, eu amo ela. Eu estou com ela desde que ela é pequenininha, quando foi consagrada no centro de terreiro, numa macumba. Então, eu cuido dela desde aquele tempo. Eu fiquei um pouco meio desconcertado, porque quase, né, toda vez os demônios manifestam assim, gritando, berrando. Daí eu falei: fala a verdade, o que você está fazendo na vida dela. Aí o demônio começou a dizer: fui eu que fiz isso, fui eu que fiz aquilo. Aí ele começou a citar todo o histórico de problemas da vida daquela mulher, que vivia uma vida terrível, de problemas financeiros, familiares, da miséria mental também, uma mulher muito sofrida. Então o demônio começou a citar historicamente tudo o que ele fez de desgraça na vida da mulher. Mas primeiro ele tentou mostrar um lado amoroso, um lado, né, de gentilezas. O que nós vemos nesse caso, então, é que os demônios realmente odeiam as pessoas, ainda que através de algum tipo de religião, algum tipo de manifestação espiritual, pareça o contrário. Estávamos na guerra espiritual lá na Lagoa da Harmonia contra aqueles espiritualistas que vieram para tentar estabelecer ali um trono a um demônio, uma deusa chamada Mestra Kuan Yin, e acompanhei a manifestação desse demônio aí, Mestra Kuan Yin, e manifestava a mãe de santo ou médium, tinha uma rosa, e ela passava no rosto das pessoas, falava profeticamente para as pessoas, e dizia assim: você viu, você quase não veio para esse evento, mas você viu como é lindo, como é maravilhoso, e a pessoa chorava, era uma cura interior que o capeta fazia na pessoa, né? Passando uma rosa no rosto da pessoa, dizendo: você teve lutas para vir aqui, mas você veio, olha que bom que você veio, agora você está aqui recebendo tudo isso.
e todo mundo emocionado numa roda lá. Então, os demônios fazem isso, mas, na verdade, a gente sabe, eles odeiam todo mundo, querem matar todo mundo. Agora, por que o diabo não mata todo mundo logo? Porque ele precisa ter credibilidade nas religiões, ele precisa ter credibilidade. Ninguém vai seguir o diabo se ele sair matando os parça dele tudo, né? Ele tem que manter os parça, ele tem que manter os camaradas dele, os pais de santos, bruxos, ele tem que manter esse pessoal trabalhando, né? Então, ele vai manter para que eles tenham credibilidade diante da sociedade, né? Manter eles falando em canais, em TV, em redes sociais, e por aí vai. Então, próximo passo aqui que eu vou mostrar é sobre a força dos demônios, né? A força e a autoridade dos demônios num território ou na vida de alguém é relativa. Olha só que interessante. No caso do menino epilético, Jesus apontou que a fé pequena e a falta de jejum e oração podem fortalecer os demônios, ao passo que o contrário pode enfraquecê-los. Então, naquela situação, para os discípulos, os demônios tinham muita força. E para Jesus, eles eram fracos. Olha que interessante. A força dos demônios pode ser relativa, em quem ele está, se foi tirada bases legais ou não, e quem está orando também, quem está ministrando também. É muito relativo. Eu fui chamado para ir numa casa onde havia uma moça que, a princípio, os médicos mandaram embora, ela iria morrer, porque os médicos não sabiam o que fazer com a moça. Ela estava no hospital há muito tempo, e lá no hospital, a pombagira falava por ela o tempo todo. Ela não comia mais nada, ela estava magra, amarelinha na cama, e os médicos disseram que não tinha o que fazer com ela, porque dava todo o sedativo, e ela não dormia, porque os demônios ficavam falando, e mandaram ela embora. E quando eu fui, então, lá para orar por ela, no interior aqui, de Veracruz, disseram que tinha passado há pouco tempo lá 2 pastores, mas não tinha resolvido a questão. E como é que foi isso? Um pastor, então, foi expulsar o demônio, né, a pombagira daquela mulher, e a pombagira disse para o companheiro dele: o quê? Tu vai querer me expulsar? Tu tá com a mulher dele. Um pastor estava com a mulher do outro. E aí, os demônios só riram da cara deles, né? E eu fui lá, orei pela mulher, logo o demônio saiu, a mulher ficou bem, logo ela saiu da cama, foi para a igreja, ela logo começou a ficar mais gordinha, mais fortinha, casou, está casada até hoje. Foi rápido a questão com ela, porque aqueles pastores, os demônios eram muito fortes para eles, porque eles estavam com brecha, eles estavam enfraquecidos pelo pecado. Então, sobre demônios, a força deles pode ser relativa com quem eles estão e quem está expulsando. E, logicamente, tem toda a questão de hierarquia também. Conforme o trabalho que é feito, tudo isso tem a ver. Demônios de assassinos são demônios muito fortes, demônios que estão em pessoas que assassinaram, que mataram gente. São demônios realmente muito fortes, porque a pessoa está com esses segredos, geralmente ela não fala tudo, ela fala parcialmente, ela não abre tudo que ela fez, então não resolve todas as bases legais, e aí os demônios estão muito fortalecidos na vida deles. Em casos assim, de ministrar pessoas que assassinaram, que mataram gente, quanto mais mataram, mais fortes são os demônios, e aí realmente precisa de ter uns leão de chácara junto para ministrar a libertação, porque não se sabe o que pode acontecer ali, né? Muito bem. Naquela situação, então, para os discípulos, os demônios tinham muita força. Para Jesus, eles eram fracos.
Nesse sentido, podemos afirmar que a força dos demônios está diretamente ligada com seu entorno, com as pessoas ou territórios envolvidos. Então, muitas vezes o demônio estava muito, muito, muito forte. Mas quando foi removida a base legal, ele ficou muito fraco, né? Ele saiu rapidamente. Teve um caso de um demônio que manifestava numa moça, ela caía endemoniada em casa e em qualquer lugar ela ficava endemoniada. Após esse cara tinha ministrado, eu também tinha ministrado, nós tínhamos ministrado várias vezes a moça, e o demônio estava sempre lá. O demônio estava sempre lá. Até que chegou uma hora que eu disse, Deus, eu fiz todos os protocolos, eu fiz todas as orações possíveis aí que eu aprendi com a Neuza Itioca, né, com os treinamentos que a gente fez. Eu já não sei mais o que fazer, então é só o Senhor para me revelar algo. Aí o Senhor me disse, pede para ela sobre um ex-noivo dela. Daí eu perguntei, fala sobre um ex-noivo teu. Daí ela disse, pois é, isso eu nunca falei para ninguém. E então ela disse, eu tinha um ex-noivo e uma melhor amiga. Aí você já sabe a situação, um noivo com a amiga, e aconteceu algo ali, e essa pessoa, ela estava tendo problemas sérios por conta daquilo. E quando eu tirei a base legal, eu só fui impor as mãos e ela pagou, e ela ficou bem, e é uma pastora hoje, na obra do Senhor, para a glória de Deus. Investimentos espirituais e suas consequências. Deixa eu perguntar para ti, Estevão, qual é que é a previsão de a gente dar esse estudo e que hora nós podemos abrir aí para fazer perguntas? Qualquer coisa eu abro para perguntas. A previsão é até às 11h30 a gente fazer a ministração e depois as perguntas, mas tu fica à vontade, se tu queres que... Tá ótimo. Eu vou até 11h30 tentar terminar aqui, beleza. Vamos falar um pouco sobre investimentos espirituais e suas consequências. Porque o que semeia da sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia do espírito ceifará a vida eterna. Se o homem ou sociedade investir nas coisas do diabo, vai fortalecê-lo, e colheitas malignas virão. Demônios demonstram força e autoridade onde houve investimentos nele. Isso aqui é muito importante. Onde os demônios são fortes, onde tem investimentos nele. Tem investimento? Eles são fortes. Fizeram trabalhos muito caros, os demônios estão com força ali, né? Foram feitos rituais caros, no sentido assim, sacrifícios fortes de animais grandes, ou até sacrifícios humanos, então ali os demônios são fortes. Assim em Deus também. Quem é forte em Deus é quem faz investimentos em Deus. Joel Engel fala, né, no livro Poder de um Cordeiro, e em alguns outros momentos ele fala que ele sempre tentou cobrir toda a oferenda que alguém fez. Se alguém fazia um trabalho de macumba contra ele de 7.000, ele ofertava 10.000 para Deus como oferta de cordeiro, porque ele entendia essa guerra espiritual aí. Onde tem investimento, tem poder, né? Então, se o homem, sociedade, governos investem nas coisas do diabo, ali o diabo tem poder, né? O que a gente viu no Carnaval também no Rio de Janeiro, coisa terrível, né? Investimentos no capeta, vai esperar o quê, né? Aí mortes e mortes no Rio de Janeiro. Hoje mortes, ontem mortes, morreram 2 pastores baleados lá e por aí vai, né? Então, onde houve pecado, sacrifícios, oferendas, perversões sexuais, assassinatos, mortes variadas, a força dos demônios é condicionada ao comportamento e atitudes das pessoas. Então, tem investimento, é conforme esse investimento que o diabo trabalha. Nós sabemos das estratégias demoníacas, que é o engano, e foi precipitado o grande dragão, aquele que engana todo mundo. Sabemos, então, que o diabo trabalha assim, procurando enganar pessoas. Ele trabalha também através da mentira, né? Ele trabalha, sabemos bem que ele é o pai da mentira, são estratégias. Por isso, a gente deve estar muito ligado em Deus
para entender qual é, de fato, a verdade, né? Como está aí, tá posto, né? O que é fake e o que é fato. Fato ou fake? Então, nas questões espirituais, às vezes a grande mídia aí quer dizer que o que nós cremos é fake e que toda mentira deles é fato, né? E nós temos que avaliar o que é fato e o que é fake em relação aos demônios, né? Em relação aquilo que é guerra espiritual. Outra estratégia demoníaca é isso, né? Que nós sabemos também, a tentação. Sabemos bem sobre isso, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Já sabemos bastante sobre essa questão. A orientação de Jesus é de que vigiemos e oremos, né? E que levemos as pessoas nessa direção também. Uma das maneiras de libertar nossos discípulos é levando eles ao discipulado, ao ensino, né? A gente tem que aprender muito sobre as questões de guerra espiritual, sobrenatural, milagres, poder de Deus, a questão espiritual, mas precisamos valorizar muito e retomar, até em alguns casos, a obediência. Obediência à palavra de Deus, o discipulado, né? Porque às vezes é mais cômodo eu não ler a Bíblia, não ler um livro, ter preguiça de ler, né? Não fazer um curso e fazer uma oração para que Deus me revele rapidinho. É tipo assim, como se fazer um download. Ao invés de eu ler o livro inteiro, eu quero só fazer um download de 5 segundos, que Deus me revele, e daí eu já vou orar, está tudo resolvido. Então, em nome da preguiça espiritual, muitas vezes preguiça intelectual, a gente começa a espiritualizar tudo, ou achar que é só orar ali um pouco, ou até jejuar. Vou jejuar 3 dias, está tudo resolvido. Tem muitas coisas que não é só jejum, né? Tem que realmente discipular, tem que chamar as pessoas, os nossos discípulos aí, para uma conversa forte, né? Dizer que eles têm que criar vergonha na cara e não ficar caindo nos pecados de novo, dando mole para o diabo, né? Então, muita coisa por aí. Outra estratégia demoníaca envolve a adoração, são as coisas que aconteceram com Jesus no deserto, né? Que o diabo tentou tudo isso, tentou que ele adorasse. Então, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Um dos desejos de Satanás é ser adorado. Todavia, poucas pessoas na Terra se aventuram a serem satanistas. Para conseguir mais adoradores, Satanás incentiva o desenvolvimento de seitas e religiões de todo tipo. Através dos deuses inventados ou dos ídolos, Satanás é adorado. Toda adoração que não for canalizada ao nosso Deus, Satanás a recebe através dos ídolos. Então, toda reza, toda adoração, todo cântico a alguma entidade, tudo isso, Satanás vai tomar para si, né? E ele é fortalecido, então, através dessas coisas, dessas questões, né? Então, existem muitas outras coisas, né, que a gente poderia falar sobre Satanás e seus demônios. Poderíamos e vamos falar muitas coisas, né, envolvendo aí maldições, vínculos espirituais, perversões, né? Eu vou falar sobre bruxaria, magia, eu vou falar sobre a Bíblia de Satã, eu li a Bíblia de Satã algumas vezes, li de novo agora para escrever algo, vou falar sobre as estratégias de Satã, no satanismo, eu vou falar sobre como eles agem, qual é a mentalidade de Satanás através dos escritores, né, como Anthony LaVey e Aleister Crowley. Vamos falar mais coisas mais à frente sobre os sincretismos religiosos, né, como tudo isso se mistura, sobre a nova era. Então, temos bastante coisa para falar mais à frente, mas hoje, então, é só uma introdução sobre a questão de demonologia, para que a gente possa, então, dar sequência a todas as demais coisas.
todo esse curso, basicamente, vai ser sobre demonologia, né? Vai ser ministrado sobre libertação de crianças, é demonologia. Vai ser ministrado sobre cura interior, é demonologia também. Vamos ministrar sobre feitiçaria, demonologia, e por aí vai. Então, essa é a introdução básica que eu dou hoje.